Bem, agora que nós já definimos o que é serviço, nós vamos definir o que é o gerenciamento de serviços. Nessa parte de conceitos básicos, nós vamos entender que gerenciamento de serviços é o meio ou o conjunto de habilidades da organização do trabalho que visa fornecer valor. E como que nós fazemos o gerenciamento de serviços? Quais são alguns conceitos que precisamos perceber? Primeiro, você organiza o serviço a partir de um conjunto de funções e processos. Função, a rigor, é basicamente a forma como você junta as pessoas. Então, existem funções que a gente pode traduzir como departamento, funções que vamos estar definindo como força-tarefa, como grupos específicos de pessoas dentro de um departamento e às vezes até uma organização inteira. Então, função é a agregação de pessoas em função ou em relação a um certo tipo de trabalho. Processo é processo. É a forma como se organiza o trabalho de um modo sistêmico, e o processo ele tem uma coisa que é bastante importante, que é a repetitividade. Então, toda vez que você precisar de um trabalho que exige uma força organizada, com tarefas que tendem a ser repetitivas, e que a partir desse conceito de repetitividade você vai garantir a qualidade, então aí você tem gerenciamento. Aplicado a serviço, gerenciamento de serviço. Nós vamos usar esses conceitos com um objetivo bastante importante, que é o de fazer com que a empresa vá subindo de patamares. A organização de funções e de processos, ela, portanto, tem um aspecto crescente. Você vai fazendo a coisa crescer e a coisa se desenvolver, ganhando corpo, ganhando habilidade, ganhando um conjunto de elementos que fazem com que o valor percebido pelo cliente seja alcançado de um modo mais simples. Na medida que você cresce e aumenta a sua estrutura, a tendência é que a compreensão e o fluxo seja mais simples. Bom, como que a gente consegue chegar num nível desse? Bastante importante o conceito de gestão de conhecimento, compreensão do que é a experiência do usuário e as habilidades que precisamos desenvolver para atingir isso. Então, aqui quando a gente fala desse organização de trabalho, nós falamos em gestão de projetos, você tem um conceito bastante interessante que é a iteração, que é você garantir que ações realizadas no passado, sejam elas ações bastante simples, ações mais complexas, elas possam ser organizadas de um jeito que você consiga repetir aquele jeitão de fazer. Para isso você tem que pensar bastante esses elementos de conhecimento. O que você aprende, você tem que dar um jeito de reter e de multiplicar, né? Isso vai se reverter num conjunto de habilidades que vão estar sendo desenvolvidas e vão ser memória mecânica. Sabe trocar de marcha de carro? Quando você aprende a dirigir, aquilo é realmente um esforço bastante grande. Quando que você troca de marcha? Por quanto tempo você deve manter uma marcha? Reduzir marcha? São coisas que a gente precisa aprender devagarzinho. Mas depois de aprendido, a gente faz e nem lembra que está fazendo. Não é assim? Pois bem, quando a gente fala de gestão de conhecimento dentro da arte, dentro de gestão de serviços, na verdade, e que isso é uma parte importante do gerenciamento, cultura ou conhecimento, estamos falando de levar a empresa para este nível, para o nível em que o conhecimento seja uma coisa bastante cultuada, e a retenção desse conhecimento, para se reverter não só em experiências, ou seja, você ter certos desenvolvimentos do seu trabalho e ganhar certas habilidades dentro da sua gestão, mas você melhorar o ganho de valor do seu cliente. Esse é o sentido de você fazer isso. Então não é só juntar uma massa de dados enorme, chamados aberto, chamado fechado, projeto que você fez, mudanças, ata de reunião, né? E cuidar do conhecimento é diferente. Faz parte da gestão do serviço esse tipo de tarefa com o objetivo de trabalhar a experiência, a forma como as pessoas enxergam e usam os serviços e as habilidades para você construir tudo isso daí.
Naturalmente que nada disso tem sentido se você desconsiderar o que o negócio realmente precisa, hoje e amanhã. E em projeto, quando nós somos chamados para ajudar as empresas a resolver certas questões, nós sempre nos concentramos em dois fatores. Primeiro, a empresa, quando chama a gente, é porque precisa resolver um problema. Então, existe alguma coisa premente que precisa ser equacionada. E segundo, onde ele vai querer chegar? Porque uma coisa é você simplesmente fazer o curativo de um machucado. Outra coisa é preparar aquele organismo para enfrentar o que aquele atleta de fato quer. Imagina, a gente está falando de um atleta, né? Às vezes não é só tapar o buraco que ele machucou, mas é preparar o organismo dele para numa próxima agressão como essa que provocou esse ferimento, ele conseguir suportar e andar para frente. Então, a gente sempre precisa pensar nisso quando a gente está falando de gestão de serviços. O valor, ele é uma função baseada em tempo. Então, neste momento, a gente tem um desafio. Você nos chamou para resolver essa questão. Queremos alinhar, resolver. Vamos fazer com que o seu serviço possa atender esta necessidade ou tampar este buraco. E para frente, o que é para fazer? Qual que é a necessidade futura que essa empresa tem? E futuro, não estamos falando de meses, estamos falando de anos, né? E normalmente tem empresa que não gosta de falar disso, porque eles acham que se ficar falando muito sobre o futuro, ele só vai dar munição para o concorrente. Mas, quando está falando de gestão de serviços, com essa abordagem que a gente vai estar trabalhando aqui nesse treinamento, não é por aí. Você precisa dessa informação, porque isso faz parte do planejamento estratégico da empresa, né? Afinal de contas, você organiza o serviço na sua empresa, não é só para conseguir atender um cliente num determinado momento, mas não, você precisa trabalhar a questão de custo e a questão de resultado agora e para frente. Essa é a ideia. Então, gerenciamento de serviços é a organização de trabalho com o fito de produzir resultado de acordo com o tipo de empresa, neste momento e para frente, né? Gestão de serviço, posto dessa forma, ela é uma das práticas estratégicas da organização. E nós vamos ver agora quatro variáveis importantes para você poder medir o seu gerenciamento de serviços. Então, vamos às duas primeiras. Para a gente poder ter um serviço que funcione adequadamente, nós precisamos da primeira variável que precisa ser equacionada, é a habilidade. Habilidade para quê? Temos aqui um conjuntinho de coisas com as quais a gente vai se preocupar. Habilidade para poder gerenciar. E o que é habilidade para poder fazer o gerenciamento? Aqui nós estamos falando de, basicamente, da força de organização das pessoas, dos líderes. Pois é. Tem muita empresa que é quadradinha, certinha, mas não tem liderança. Estamos falando de quem olha para frente, quem está lá no leme dessa embarcação, que é a organização, e que está levando ela para frente. Do ponto de vista de ferramenta, quando a gente fala de gerenciamento, estamos falando basicamente de você ter planos, você ter perspectivas futuras, de você ter direcionamento estratégico. O COBIT fala bastante disso, a AGIL também fala, mas o COBIT de fato ele é muito mais competente nesse sentido quando fala de gerenciamento do que a AGIL. Há de se colocar também que uma parte do gerenciamento ou da habilidade de gerenciamento que a empresa precisa está associada à governança. A rigor, a rigor, a rigor. Governança é você fazer a gestão do negócio com o ponto de vista do acionista. Então, quando você tem de fato o driver correto, aquele driver que pode fazer com que o jogo mude completamente de figura, a gente vai dizer que você tem munição para a área de gerenciamento. A governança dá essa munição. Além disso, você precisa ter também a capacidade de organizar as pessoas, que é a segunda grande variável que está aqui para nós. Nessa segunda variável, vou pegar aqui uma cor diferente, que é a organização, né? Aqui nós estamos falando de como as pessoas estão distribuídas. Só para fazer uma citação, lá no COBIT 5 tem uma parte em que ele fala sobre isso, na distribuição de papéis da organização. Não é distribuição de departamentos. Se você não enxerga com clareza quais são as habilidades necessárias
para você poder tocar uma empresa. Então, só para dar um exemplo, né? Eu quero montar uma estrutura de treinamento à distância. Eu tenho que ter alguém que trabalhe com internet, alguém que trabalhe com design, alguém que trabalhe com geração de texto, alguém que trabalhe com locução, alguém que trabalhe com revisão. Entendeu o que eu quero dizer? Você precisa de um tal conjunto de papéis organizados para poder produzir valor. O que se propõe nessa segunda variável do grupo das habilidades, que são as coisas que produzem valor em serviço, é que esses papéis sejam bem definidos. Não tem problema que seja uma pessoa que faça tudo. Numa empresa pequena é assim. Imagina uma microempresa, o financeiro, o logística, o cara da produção, o cara do RH, o cara do comercial é a mesma pessoa. Mas não quer dizer que é a mesma pessoa que os papéis não existam. Então, para você conseguir produzir valor, não basta ter só as pessoas ou ter o conhecimento. Você precisa que os papéis sejam claramente definidos, mesmo que se trate de um grupo pequeno de pessoas ou uma só. E depois você precisa fazer com que esse conjuntão seja organizado na forma de processos. Lembra que eu falei no slide anterior que quando a gente tem abordagem baseada em processos, um dos grandes marcos é você poder garantir repetitividade de ações com o objetivo de se obter qualidade. Essa é a essência. Tanto é que se você pegar as normas que falam de processos dentro de tecnologia, ISO 20000, ISO 27000, mais notadamente, você vai perceber que todas têm um viés muito forte de qualidade, que é a ISO 9000, que é a mãe de todo mundo. Então, você organiza a atividade tendo em vista uma meta, ISO 20000, por exemplo, de serviço, ISO 27000 de segurança, mas todo mundo está perseguindo qualidade. E você precisa ter conhecimento, você precisa ter habilidade de gestão do conhecimento, habilidade de garantir que o conhecimento possa ser retido, possa ser mantido, e não só isso, retido e mantido, mas que ele possa ser aproveitado na organização. Olha, tudo isso daqui você pode medir. Não sei se vocês estão percebendo. Quando a gente fala de habilidade, lembra que quando eu falei aqui de gerenciamento, eu citei o COBIT, que ele é mais competente que a AISH, não é? Pois o COBIT tem uma régua de medição. Você pode medir o gerenciamento, a sua capacidade de governança. Você também pode medir a sua capacidade de organização. É bastante simples criar um algoritmo para isso daí. Você tem um conjunto de tarefas que precisam ser organizadas. Se você não for capaz de descrever quais são essas tarefas e colocá-las num plano gráfico para você poder enxergar onde uma tarefa entra, outra tarefa faz isso ou faz aquilo, olha, você não está sendo capaz de poder organizar a sua empresa. Então dá para medir, né? Processo. Bom, processo não falta ferramenta de mercado que nos oferece meios de medir processo. A que nós usamos na W2Com e que é a recomendação do COBIT é a ISO 15504. Conhecimento. Como é que a gente mede conhecimento, pessoal? Pensa aí. O pessoal que trabalha com governo, eles são bastante hábeis nesse sentido. Então, o governo tem um processo seletivo baseado numa prova que mede conhecimento. Mas, independente dos concursos públicos, né, nós temos hoje conhecimento medido na forma de graduação, conhecimento medido na forma de certificação, conhecimento medido na forma de títulos que a pessoa possa vir a conquistar. As empresas que precisam medir conhecimento têm esse tipo de ferramenta. Então veja, de um modo bastante simples, essas 4 grandes variáveis associadas à habilidade, elas podem ser equacionadas. Agora, notou que eu tenho uma variável adicional, que são as pessoas? Esta 5ª variável, ela tanto é aplicada para habilidade quanto para recurso. Se o conhecimento, por exemplo, for medido na forma de graduação, de certificação, as pessoas dadas ao conhecimento vão ser medidas em função da disposição dela dentro da organização, ou seja, pessoas certificadas por departamento, por exemplo. Eu posso medir as pessoas orientadas a
a volumetria de trabalho, então tem um conjunto de processos que geram um certo tipo de esforço em termos de horas. Lembra, processo repetitivo, então de alguma forma eu consigo medir os tempos necessários para os processos. Será que a forma como eu organizei a empresa, dados os processos que eu tenho, ela é executada com um número adequado de pessoas? Então, quando a gente entra no campo da habilidade vinculada às pessoas, queremos saber se eu tenho gente suficiente para dar conta de tudo isso daqui. Um número adequado de pessoas com a habilidade suficiente para poder dar conta da organização que eu defini, dos processos que eu montei e do conhecimento que eu levo ter. Se eu olhar desta forma, então esta primeira parte da nossa equação, ela está montada. Eu consigo, de um jeito objetivo, criar um número associado a cada uma dessas 4 variáveis da habilidade, relacionar esta variável pessoas, e aí eu consigo medir o meu desempenho da gestão de serviços orientado para a habilidade. Só que, se vocês estão percebendo, eu tenho aqui mais uma variável, que é a variável recurso. Bom, aqui a forma de medir é um pouco mais simples, mais direta talvez. Primeiro, capital. Como eu sei se eu tenho capital para tudo isso? Ora, se eu tenho um serviço que se propõe a entregar um certo valor e eu estou gerenciando este serviço, é bastante razoável que eu consiga definir que tipo de infraestrutura e que tipo de aplicação eu preciso para poder fazer, para poder cumprir esta missão. Dado esta realidade, né, a parte sistêmica e a parte de infraestrutura que eu preciso para poder atender ao valor que eu pretendo, eu consigo derivar com bastante simplicidade qual que é o volume de capital necessário. E quando a gente fala de capital, veja, a gente não está falando só de colocar o dinheiro na mesa. Não, a gente está falando também de uma outra variável que a gente vai ver lá na frente, quando a gente vai falando da parte financeira, que é do ciclo econômico total. CET em português. Ou como é que é em inglês o termo para isso daí? É o ciclo econômico total. Full Economic Life Cycle. Este ciclo, ele diz respeito a quanto de dinheiro eu preciso para manter a minha infraestrutura e as minhas aplicações funcionando para poder manter este set de habilidades e de valor funcionando. Por fim, eu preciso ter um racional bastante organizado para conseguir saber qual é a informação essencial para o meu negócio. Porque é muito fácil produzir dados, um volume monumental de dados. Agora, daí a você conseguir de fato ter a informação que você precisa, bom, isso já é outra história. Quando você consegue equacionar essas duas grandes variáveis, habilidade e recurso, veja, a parte de governança, a parte como se organiza o trabalho das pessoas, os processos que dão a repetitividade, qualidade, a gestão de conhecimento, número de pessoas adequado, número de pessoas remuneradas adequadamente, tendo em vista o desafio que eles têm, infraestrutura, aplicações equacionadas, o ciclo econômico total do seu investimento alinhado com a meta que você quer e informações de qualidade. Neste caso você tem serviço ou gerenciamento do teu serviço. Essa é a meta. É bastante curioso que quando a gente fala de uma microempresa, esses elementos associados a serviço que a gente está falando aqui, habilidade e recurso, eles são quase intuitivos. E a gente não pode negar que funciona. Quando a gente fala de uma organização maior, a gente tem que pegar aquilo que é intuitivo e transformar em algo racional que você possa colocar numa planilha. Este é o caso. É isso que a IT habilita e coloca aqui para nós. Bem,
eu falei de 4 variáveis e citei 2. Eu citei a habilidade e os recursos. As outras 2 variáveis, utilidade e garantia. Utilidade é o elemento que vai medir até que ponto você está entregando algo que é aderente àquilo que o teu cliente quer ou que ele precisa. Esta é a variável associada à utilidade. Isso é uma coisa que você precisa medir, a aderência às necessidades do cliente. E não tem mágica. Isso você faz com relacionamento. Você precisa sentir a dor do sapato do teu cliente para conseguir medir a utilidade que está fazendo. E existe uma série de formas de poder medir isso. Uma delas é a aceitação do seu produto. Outra é uma pesquisa de mercado. Se você for lançar alguma coisa que demonstre que as pessoas precisam isso e que aí o valor que você pretende gerar com o seu serviço vai ser o valor que o teu cliente quer. E por fim, você precisa medir a sua capacidade de garantir que você vai conseguir gerar tudo isso. Que elementos você vai oferecer para o seu cliente dizendo que você é capaz sim de cumprir o seu contrato que estabelece os níveis de expectativa, o famoso SLA? Como você é capaz de garantir que tipo de informação, serviço, de processo, de recurso, de dinheiro você pode dar, declarando que o tal serviço estará suficientemente disponível? Veja, suficientemente disponível não quer dizer totalmente disponível. Mas como você consegue fazer isso? Olha, essas 4 variáveis, habilidade, recursos, utilidade e garantia, elas são intercambiáveis. Elas são componentes de uma equação e estão vinculadas um ao outro. Eu gosto de usar Bhaskara para poder dar exemplo de um monte de coisa, mas eu não vou fazer isso com vocês aqui. Mas se a gente tivesse numa fórmula matemática, não tenha dúvida, esses 4 elementos são todos intercambiáveis. Todos têm uma função comum entre si. Veja, o capital está vinculado à habilidade, porque a habilidade requer pessoas e requer infraestrutura. Então, habilidade e recurso está associado. Esse conjunto só vai ser válido se você conseguir definir qual é a utilidade do serviço. E quando você vai para entender a aderência às necessidades do cliente, você volta nas questões de recurso e volta nas questões de habilidade. E a mesma coisa acontece com garantia. Então, não sei se você consegue perceber, enquanto você tem habilidade e recurso como sendo os elementos centrais de uma equação, você tem elementos de exponenciação que vão aumentar o valor de tudo, ou diminuir drasticamente, que é a utilidade e garantia. Tudo isso na função do tempo. Porque a habilidade, recurso, utilidade e garantia é para agora. Muito embora a gestão de serviços seja algo orientado a necessidades futuras, quer ver? Vamos voltar aqui. Quando a gente fala disso, a gente está falando de necessidades futuras. Olha, eu preciso trabalhar com redução de recursos a longo prazo, tá vendo? Eu preciso falar daquilo que o meu negócio vai querer lá no futuro. Então, muito embora tudo isso seja verdade, a realidade é que quando você chega para poder falar sobre valor de um serviço, esse valor está contextualizado a uma certa base temporal. Então, a utilidade que você está falando é para agora, a garantia é para agora, mas o planejamento é para frente. Então qualquer coisa que você equacione, você tem que colocar um componente temporal bastante forte. E quando a gente está na prática, no dia a dia, a gente percebe que é exatamente isso que as pessoas esquecem. É exatamente isso que as pessoas esquecem. Olha, e vamos lá, né? Como nós vamos juntar, e que a gente vai na prática, né? Com que a gente tem que se concentrar. Então, a arte define que você tem 4 grandes elementos que vão tomar o seu tempo. É pensar sempre em como as pessoas estão organizadas, quais são os processos básicos que eu tenho. Não tem mágica, você precisa de parceiros, ninguém é autossuficiente. Então, quais são os seus parceiros core? Aqueles parceiros que você vai se
preocupar prioritariamente. Você tem que pensar nesses caras como um pedaço importante do teu time. E por fim, que tipo de produto ou tecnologia você vai usar para poder atingir o valor dos serviços que vocês propõem a fazer. São os 4 P's do gerenciamento de serviços. Para quem for fazer a prova, presta atenção nesses caras aqui, anota, porque isso aqui cai na prova, não tenha dúvida, né? Então, pessoas, processos, recursos e parcerias. Pessoas, olha só o texto, com habilidade e cultura adequados para o que eu vou fazer. Processos, com o objetivo principal de me garantir eficiência e eficácia. E só para a gente poder dar uma focada, eficiência é você conseguir fazer sempre mais com menos. Eficácia é fazer menos vezes e mais assertivamente, né? Então, um tem a ver com esforço, outro tem a ver com dinheiro, resumidamente. Então, esforço é o eficaz e dinheiro é o eficiente. Você precisa ter ferramentas bastante específicas para poder construir as suas coisas. Ou você vai bater prego com alicate ou vai bater prego com martelo. O fato é que com os dois você consegue bater um prego, mas só com um dos dois você consegue ser realmente eficaz e eficiente. Você consegue fazer isso no seu negócio? Então, o gerenciamento de serviços vai te ajudar a entender isso daí. Você vai precisar disso, né, para conseguir ter um bom gerenciamento de serviços. Então, a missão de implementar serviço te leva a escolher ferramentas adequadas. E por fim, ninguém está sozinho no mercado. Precisamos dos nossos parceiros e dos colegas de outros departamentos, né, outras especialidades, completando a competência do nosso time. É sempre assim. Senhores, esse é o conceito básico de gestão de serviço. A partir daqui a gente entra fundo na arte e vamos ver como ela desmonta esses assuntos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.